Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje mais um episódio especial para a gente falar sobre algum assunto importante dentro da nossa área, do futebol, do futsal, do esporte em geral. Hoje o papo é sobre lesões, o trabalho de fisioterapia, prevenção de lesões, como que funciona todo esse processo, como que a ciência contribui para o trabalho de um profissional dentro da fisioterapia, da preparação física. E para isso é interessante a gente conversar com quem está lá no dia a dia, trabalhando com atletas. Então eu convidei hoje Vitor Kersu, que além de um grande amigo, né, a gente teve o prazer, eu tive o prazer de estudar junto com ele na graduação. Hoje ele trabalha no Cruzeiro. Em 2023 ele está no Cruzeiro, trabalhando na equipe profissional, na fisioterapia, mas já trabalhou em outros clubes de Minas, como Atlético e o América, e em outros esportes também. A gente vai entender um pouco isso aí, como que é trabalhar em diferentes cenários. Lembrando, você que está assistindo a gente aí pelo YouTube, deixa aí o seu curtir e também não esqueça de se inscrever para receber mais conteúdos como esse. Quem está no Spotify, marque favorito, sempre um prazer ter você aqui no Ciência da Bola. Beleza, pessoal? Vitor, obrigado por ter aceitado o convite. Você que já participou de um curso com a gente, né? Inclusive a gente vai deixar um link aqui para quem quiser entender um pouco mais sobre lesões no futebol, que é algo que a gente vê na TV acontecendo com frequência, mas é interessante que a gente entenda, pelo menos em partes, o porquê de acontece lesão, quais os tipos, como tratar, e você é um fisioterapeuta que tem esse conhecimento. Obrigado e seja bem-vindo aqui ao canal. E aí, João, obrigado, eu que agradeço pelo convite, né? Espero estar contribuindo aí hoje para mais um dia de conhecimento aí. E falei que o pessoal que você trabalhou em outros esportes, como que foi essa história aí? Trabalhou em vôlei, basquete, hoje está no futebol. Como que foi essa trajetória na fisioterapia? Primeiro, eu estudei com você na educação física, né? Então, já tenho Tem duas formações, a né? formação em educação física. E aí, quando eu consegui fazer os estágios aqui em Belo Horizonte, passei no estágio no Mackenzie. Então, lá no Mackenzie, a gente trabalha com vôlei, basquete e natação. E aí, quando acabou o meu contrato de estágio lá, eu assumi o América Locomotiva, que é o futebol americano do América. Então, lá eu fiquei mais ou menos uns 2 anos à frente, né, dentro até da parte da pandemia. Então, a gente ficou mantendo alguns atletas em atividade. Depois disso, eu prestei a prova de residência do Atlético pela UFMG, pela pós-graduação. Passei e decidi arriscar aí no futebol também. E aí eu fiz a residência no Atlético e tudo. Acabou a residência do Atlético, apareceu uma oportunidade para trabalhar no América, com a categoria sub-17. Então, passei no processo seletivo, aí fiz a entrevista, fiz tudo mais. Então, estava no América, aí eu recebi o convite para fazer o processo seletivo do Cruzeiro. E aí nós estamos lá, mês que vem, vai fazer 1 ano que eu estou no Cruzeiro. A Natália esteve aqui com a gente, né? Um profissional que esteve com você também no Cruzeiro. O pessoal já deve ter acompanhado o podcast, alguns cortes, né? É uma profissional também de fisioterapia. A gente falou bastante sobre lesões, como que funciona o trabalho lá no clube. Mas é interessante também ver a sua opinião, né? Os seus estudos, porque você também tem uma formação na educação física. E isso traz também um certo conhecimento, porque você alia a fisioterapia com a educação física. Você já consegue olhar diferentes cenários, tanto a prevenção de lesões, quanto também a preparação dos atletas. Isso acontece, de fato, foi importante, era seu interesse mesmo ter essas duas formações para ter uma visão mais holística ali do atleta? Era. Quando eu comecei a formação, eu queria mexer só com preparação física. E aí foi chegando nos últimos períodos ali, eu tinha algumas dúvidas em relação a por que aconteciam as lesões, porque quando a gente está na graduação da educação física ou trabalhando na educação física, a gente tem uma noção muito, muito legal de alguns parâmetros que a gente pode modular para tentar reduzir algum risco de lesão, para tentar alguns ganhos. Então, só que ele não me respondia, eu sei que vai acontecer uma lesão, mas por que vai acontecer essa lesão? O que me indica que aquilo ali vai acontecer? Porque a gente na educação física, você não faz avaliação ortopédica, funcional.
você faz outras avaliações, né? Então, questão de mensuração de amplitude de movimento de alguma articulação, são coisas que, elasticidade de alguns músculos, são coisas que você não aprende na graduação de Educação Física. E eu fui muito curioso quanto a isso. E aí, a hora que chegou no meu último período, eu falei, poxa, tá faltando alguma coisa. Então, eu falei, eu vou fazer fisioterapia. Porque mais do que eu gostava de treinar, quando eu jogava, eu ficava na fisioterapia. Fui um atleta que machucou muito, então me despertou essa curiosidade. E aí hoje, tendo as duas formações, eu consigo enxergar mais esse processo macro do ambiente esportivo, né? Então, eu tenho um limite para trabalhar, né? A minha função no clube, por exemplo, é fisioterapeuta. Então, eu tento ao máximo cumprir os critérios da fisioterapia. Sei algumas coisas que podem ser usadas para aumento de rendimento do atleta ali, tenho algum conhecimento ainda, né? Porque tem muitos anos que eu formei educação física, então as coisas que eu estudo da educação física hoje são para otimizar a fisioterapia. Sim. E tem dado bastante certo. E aí, a partir disso, eu sou fisioterapeuta, tenho algum conhecimento de treinamento, porém, a minha função no clube é essa. Então, assim, eu tenho que, às vezes, tomar cuidado com esse limite para não interferir no trabalho de outro profissional. Mas faz muita diferença essa visão do macro, né? Às vezes, alguns detalhes que eu preciso, que eu sei que o preparador físico já vai cobrar em algum momento da transição ou da preparação física, eu posso tentar quebrar ele e já colocar em alguma coisa da fisioterapia. E isso é também conversado, como que é o... Cada clube tem a sua cultura, né? Mas normalmente, pelos lugares que você já passou, tem essa integração, fisiologia, preparação física, fisioterapia, também a medicina, ele tem essa integração entre profissionais para que contribua para a performance de trabalho do outro. Acontece isso? Acontece. Tem que acontecer, né? A gente, da fisioterapia, a gente fica muito próximo com o profissional referente da transição, né? O futebol hoje, os outros esportes nem tanto, mas o futebol hoje ele é tão específico, ele atingiu uma especificidade tão grande que ele tem um profissional específico para fazer a transição do atleta quando ele sai da fisioterapia e vai para o campo. E tem algum nome específico para É o preparador físico, né? A gente fala que é o profissional da transição. Então, a hora que a gente entrega o atleta 100% dos parâmetros da fisioterapia, o atleta está com a força equilibrada, o atleta está tá mais próximo possível da simetria entre os dois membros ali, lesionado e não lesionado. Então, a gente tem essa comunicação, tem que ter essa comunicação com o profissional, porque a gente entrega ele e a partir dali ele vai desenvolver esse trabalho. Então, a partir do momento que ele está ali, às vezes a equipe precisa desse atleta para um jogo, então o técnico vem conversar a possibilidade, e aí a gente envolve o médico, o fisioterapeuta, o profissional da transição, o técnico, porque a gente tem que alinhar todas as expectativas. Eu tenho uma expectativa de evolução para esse atleta estar voltando para jogar, o profissional da transição tem outra perspectiva, o médico tem outra e o treinador tem outra. Então a gente tem que chegar no meio termo ali. Então, assim, é fundamental essa comunicação. Sem isso num clube, a gente corre o risco de lesionar o atleta novamente. Então é um processo bem definido e, assim, para ilustrar para o pessoal, quais são os profissionais, não precisa ser exatamente o exemplo do clube que você está, né, mas de maneira geral dentro do futebol. Médico, fisioterapeuta, nutricionista também entra? Entra. O nutricionista é muito importante na fase. Então vamos também. supor aqui que, uma situação hipotética, o atleta lesionou. Então ele vai primeiro para o departamento médico, onde está o primeiro médico. Isso. Depois, fisioterapia ou tem algum outro profissional nesse intervalo? O atleta hoje ele machuca, tá? Isso é a maior parte dos clubes funciona assim. Sim. O atleta machuca, ele já é encaminhado para o médico. Porque o médico faz a avaliação e, se for necessário fazer algum exame de imagem, ultrassom, uma ressonância, o médico já vai encaminhar esse atleta para a gente entender o que aconteceu naquele momento. Posteriormente, o atleta já vem com os exames todos prontos, e o médico fala, não teve lesão, teve lesão, foi assim, foi tal lesão, e aí ele passa para o fisioterapeuta. E aí nós fazemos a nossa avaliação funcional de como que esse atleta está, e a partir disso a gente faz todo o processo de tratamento. A maior parte das lesões a gente já tem um tempo esperado de reabilitação, né?
Por exemplo, você vai machucar hoje um ligamento cruzado anterior, né? O famoso LCA no futebol que... É o tempo maior, né? São pelo menos 32 semanas na fisioterapia que o atleta vai ficar com a gente. A gente vai falar daqui a pouco em detalhes sobre então, os tipos, vai ser... a gente vai organizando desse jeito. E aí, Sim. cumpriu as metas e as métricas da fisioterapia, ele está 100%, ele passa para o profissional de educação física, que é o profissional da transição. Então aí vem médico, depois fisioterapia, depois o profissional da transição, que normalmente é já um preparador físico formado em educação física. Dessa transição, aí ele já vai para campo, para treinamento com a equipe toda. Isso. Não, aí depois depois que ele passa esse período, ele ainda tem mais um período com a transição. Esse período vai ser proporcional, geralmente, ao tempo que ele ficou afastado na fisioterapia. Então, o atleta é recondicionado e, aos poucos, ele é reinserido em trabalhos com o grupo. Então, ele não sai da transição e já vou fazer um coletivo 11 contra 11. Não. Ele, hoje nós vamos fazer uma parte do treino. Vamos exemplificar. Hoje ele faz um quarto do treino. Sai das atividades. Hoje ele vai fazer metade do treino. E assim a gente vai progredindo até que ele complete todas as etapas, esteja bem, cumpra as métricas também. A transição também tem métricas. Então, tudo nosso é sistematizado. A gente tem um porquê, um para quê e quando esse atleta vai ser liberado. Ele não é assim, hoje eu acho que esse atleta pode ser liberado. Não. Cumpriu tal teste, bateu isso. O GPS, hoje, para a gente, principalmente para a parte da transição, ele é fundamental. Então, bateu todas as métricas do GPS, está bem, passa de novo no médico, passa na fisioterapia, avaliou tudo, tranquilo, o atleta volta. E aí, mesmo sendo momentos diferentes, você como fisioterapeuta está acompanhando também. Tanto ali quando ele já está fazendo o trabalho ali com o médico, né, quando está diagnosticando a lesão, quanto o trabalho de transição, o fisioterapeuta também faz esse acompanhamento. Depois que ele está apto, recuperado da lesão, aí ele vai para a equipe, trabalho junto com o grupo, um outro preparador físico, mais de um preparador físico, fisiologista ali controlando cargas, também auxiliando nesse processo, nutrição também. Isso. Nutrição aparece em todos. A nutrição, no caso, quando o atleta machuca, e a gente sabe que ele vai ficar um período longo, a gente já pede uma avaliação do atleta, né, para readequar a alimentação. Um atleta que ia treinar ali 5 dias na semana e jogar no final de semana, ele tem que ter uma readequação alimentar, porque ele não vai jogar, ele não vai treinar em alta intensidade 5 dias e jogar no final de semana. Ele vai treinar numa intensidade controlada da fisioterapia, que não vai ser aquele está habituado, até chegar no ponto que ele vai ser liberado. Então, a gente, de acordo com as fases que nós vamos evoluir, eu estou numa fase que eu vou precisar aumentar um pouco a resistência desse atleta ali local. Eu já converso com a nutricionista, ela adequa a alimentação. Vou entrar numa fase agora que eu preciso hipertrofiar a musculatura que ele perdeu. A nutricionista, vamos fazer um planejamento. Então, assim, sucessivamente, até ele voltar para o campo e readequar junto com os outros. Acaba que em todos os momentos, né, tem mais de um profissional dando o suporte. O organograma fica bem interessante, assim, as conexões. Sim. E, inclusive, quando o atleta não está com lesão, está treinando, o fisioterapeuta também entra no processo ali, talvez, de prevenção de lesões, é isso que acontece? Sim. O atleta de lesões mais graves, principalmente, ele não sai, a hora que ele termina o processo da fisioterapia, não é, terminou a fisioterapia, nunca mais vou voltar. O atleta tem todo um acompanhamento, ele tem as atividades preventivas que ele vai fazer, né? Então, cada atleta hoje, mesmo os que não estão no departamento médico, de acordo com a avaliação pré-temporada dele, ele tem um preventivo individual para fazer. Então, a partir desse preventivo individual, tanto o atleta lesionado quanto não lesionado, ele tem um momento de fazer. Então, todos vão lá. Alguns a gente tem que pegar na orelha, normal. Eu não gosto, né, de fazer. Não. Mas eles entendem que a gente vai lá buscar, vem cá, vamos fazer, ele vai lá e faz. Então, todos têm um preventivo. E quando sai da fisioterapia, o preventivo é melhor ainda, porque a gente tem que corrigir algumas coisas que a gente encontrou na pré-temporada, levar em consideração dele o histórico de lesão e a lesão que ele teve. Então, a gente vai acompanhar esse atleta até ele terminar o período dele no clube. Vamos falar agora de lesões. Inclusive, está um link aqui abaixo. Terminando o podcast, vocês podem clicar, adquirir o curso específico sobre lesões. O Vitor, ele explica em detalhes, tratamento, prevenção. É um curso bem legal. Quem trabalha na área, aconselho a adquirir. Tem até um cupom especial para vocês entenderem
como que é trabalhar com... Não precisa ser exatamente um fisioterapeuta, tá? Para fazer esse curso. Pode ser um educador físico, você está estudando ainda, para entender todo esse universo. Aqui a gente não tem tempo para prolongar, mas é legal a gente conceitualizar ali algumas lesões no futebol, porque você trabalhou futebol americano, trabalhou basquete, vôlei, que são lesões diferentes, embora tenha algumas similares, né? Mas os membros que são utilizados no futebol, né, principalmente as pernas, é onde acontece a maioria das lesões, diferentemente no vôlei, né, onde as lesões mais dos membros superiores. Eu, acompanhando futebol, né, não sou fisioterapeuta, tenho formação em educação física, mas não atuo diretamente, né, com atletas. O que a gente vê no dia a dia são as lesões musculares, as lesões ligamentares e algumas fraturas ósseas, né? Normalmente, qual que é a lesão que mais acomete atletas de futebol? Qual dessas três, ou se tem outras, né? Hoje nós temos o que mais acomete o futebol, até boa parte da literatura também dá esse suporte para a gente, né? O esporte por si só ele pode ter lesão no corpo inteiro, mas as mais prevalentes que a gente pega com mais facilidade no clube são os entorses, né? Tornozelo e joelho, principalmente tornozelo, as lesões musculares, principalmente dos isquios, né? A parte posterior da coxa. E aí, só para a gente voltar nas entorses, aí que o ligamento Isso. entre as lesões ligamentares. Isso. O entorse de joelho ele pode levar tanto as lesões ligamentares quanto de estruturas como o menisco, por exemplo. Então, os atletas de futebol hoje é o que eles mais têm medo de machucar. Eles sabem que uma lesão, por exemplo, de uma LCA, ele vai ficar um período longo na fisioterapia. LCA é ligamento cruzado anterior. São dois ligamentos. Porque tem muita gente também que acompanha o Ciência da Bola e não é da área. Então é interessante a gente até assim, trazer de uma forma até mais didática, porque muitos torcedores acompanham ali. A atleta do Cruzeiro, por exemplo, lesionou o LCA. Vai ficar 9 meses afastado. Aí, na cabeça do torcedor, talvez pense, mas o que é LCA? Por que lesionou isso? Uma entorse, ligamento. No joelho a gente tem, basicamente, são 2 cruzados, né? 2 ligamentos cruzados e 2 laterais. Lateral e colateral medial. Então são 4. Isso. 2 cruzados e 2 laterais. Isso. Normalmente, a lesão mais grave é o do LCA, ou do LCP, que é o cruzado posterior. Então, que é mais rara, porém ela acontece também. Que foi o caso, se eu não estou enganado, do Arana, lateral do Atlético. Que essas lesões elas podem acontecer não só por entorse, pode ser por trauma. Às vezes, num encontrão, uma perna fixa, o jogador chega no joelho, o joelho hiperestende, ou então o joelho dobra e roda, ele vai ter uma lesão. Normalmente, essas lesões dos ligamentos cruzados são rotações do joelho. Pode ser as rotações ou até uma hiperextensão mesmo do joelho ali, dependendo de onde foi o trauma. E o menisco é uma região interna ali do joelho, né? Isso. Como que a gente pode... A grosso modo, a gente pode explicar, o menisco, eles são como se fossem 2 rodelinhas, né? Vamos colocar aí 2 rodelinhas de cebola, né? Para ficar mais fácil de entender, que ficam ali entre a articulação da tíbia e do fêmur. Então, ele é responsável para melhorar a acoplagem dos ossos mesmo e ajudar nesse deslizamento. Então, ele pode acontecer... Pode acontecer um trauma ou dentro mesmo da entorse, né? É comum a gente ver o atleta torcer o joelho e ele rompeu o cruzado anterior e rompeu o menisco. Então aí vai depender. Fica mais grave a lesão. Quanto mais lesões ele tiver nas estruturas do joelho, mais tempo ele vai demorar para voltar. Mas por que a LCA demora mais? A lesão, por exemplo, de um outro ligamento tem um tempo menor de recuperação. Depende do grau da lesão também. Isso, né? Não tem gravidade, níveis diferentes. Né? Isso. Para ficar mais fácil de entender, quando a gente coloca, quando os médicos fazem um enxerto novo, eles usam uma parte sintética e uma parte de algum ligamento, de algum tendão seu. Então, geralmente eles usam o tendão dos isquios surais, ele usa um pedaço do tendão, usa um enxertozinho sintético, e aí ele vai colocar aquilo ali no lugar do seu ligamento. Você colocando isso, não significa que eu saí da mesa de cirurgia hoje, deu um mês, eu já posso voltar
Por quê? É como se esse ligamento ainda não tivesse maduro o suficiente e com a resistência suficiente para você fazer uma atividade. Então, a gente depende da maturação desse ligamento, da religamentização desse ligamento ali dentro do joelho. Então, não é só fazer cirurgia e voltar, né? A gente sabe que, de acordo com cada período que a gente tem uma determinada resistência daquele ligamento até ele ficar 100% da resistência, né? Então, quando coloca também, o médico não coloca ele soltinho, né? Vamos falar assim, a grosso modo, fica mais fácil. Não coloca ele de qualquer jeito. Coloca ele apertado. O médico faz todos os testes ali, né? Testes de gaveta, com o paciente ainda na mesa cirúrgica para testar se a resistência ficou boa. Porque se ele coloca esse ligamento muito frouxo, o atleta vai torcer novamente. Vai ter novamente. E se tem novamente essa lesão, dificilmente ele vai ter um rendimento quanto antes, tanto quanto ele tinha antes, né? Isso varia muito de atleta para atleta. Aquela lesão do Ronaldo, tão conhecida, né? Foi o LCA, mas teve outro ligamento, ou não? Foi só o LCA? O dele, eu acho que ele rompeu o tendão patelar também, não rompeu? Se eu não estou enganado, que foi quando a patela dele saiu, eu não lembro a lesão. Mas ele teve outra lesão sem ser o do cruzado. E você viu que depois que ele teve a primeira cirurgia, ele desempenhou muito ainda, né? E do tempo dele para agora, a gente evoluiu mais ainda nessa questão de reabilitação, né? Então, isso vai variar muito de atleta para atleta. Tem atleta que machuca, ele tem um pensamento positivo, ele estava bem fisicamente antes, ele se mantém saudável, então isso faz diferença depois para ele voltar ou não. Porque tem atleta que ele vai catastrofizar aquilo tudo e não vai conseguir ter um processo bom. Ele sempre vai ficar com aquele receio de entrar, de às vezes dividir a bola mais forte. Então, dentro da fisioterapia, a gente já tenta também trabalhar esse processo de catastrofização dele, né? A psicóloga também, outra parte fundamental, principalmente nesses processos mais longos, a gente já alerta a psicóloga para estar fazendo acompanhamento do atleta, então isso tudo faz total diferença. Não significa, se ele romper novamente, ele vai demorar um pouco mais de tempo para voltar do que a primeira lesão, mas isso não significa que ele está fadado a não desempenhar mais. Essa lesão, ela é o fantasma dos atletas por causa do tempo, e ela também é muito imprevisível, porque pode ter tanto um choque, né, a pancada. No caso do Ronaldo, foi ali apenas um movimento que ele fez errado, né, foi a biomecânica ali, que pode acontecer, pode ser o gramado, às vezes que não é com qualidade. E recentemente, até para ilustrar para o pessoal, tem a lesão do Guilherme Arana, do Bruno Henrique do Flamengo, acho que também foi o LCA. Acho que o LCA também, que ele está bastante tempo afastado. Está bastante tempo afastado. São lesões que não importa se o atleta está indo bem, não importa a idade, acontece. Não tem como evitar. A prevenção é para minimizar. Então, o que seria essa prevenção? Fortalecimento muscular? Tem vários fatores. Hoje, a gente, se eu não estou enganado, a gente faz por volta aí de uns 15 a 18 testes, incluindo testes de mobilidade, de elasticidade, força de abdutores de quadril, força de adutores de quadril, isocinético, teste de salto. Então, a gente faz um compilado de todas essas avaliações e, a partir daí, nós classificamos o risco de cada atleta sofrer ou não uma lesão. Significa que todo mundo que tiver muitos resultados ruins vai ter lesão? Não. A gente não consegue afirmar, esse atleta está tendo tantas coisas ruins e vai acontecer uma lesão. Ele tem uma propensão maior a ter, mas isso significa que ele vai ter? Pode ser que não. Então, a partir dessa avaliação pré-temporada, a gente consegue filtrar esses fatores e aí, a partir daí, a gente tenta intervir em alguns fatores que dentro da literatura nós já conhecemos como fatores que podem predispor esse atleta a uma lesão mais grave ou não. Então, eu vi que tem uma alteração muito grande no exame isocinético. Aquele exame que prende o atleta numa cadeira com um cinto e o atleta vai fazer uma extensão de joelho ali no máximo de força possível. Ele vai estender e puxar o joelho com o máximo de força possível. A gente viu um déficit muito grande no quadríceps, que é essa parte anterior da coxa. Então, a gente já sabe que a gente tem que tentar minimizar esse déficit de força para esse atleta ter uma chance menor de sofrer uma lesão.
E aí também, a partir disso, a gente não consegue erradicar a lesão do esporte. O esporte vai ter lesão. Talvez, assim, diminuir, né? Ou pelo menos evitar o excesso. Isso, a gente vai evitar o excesso ou diminuir a gravidade da lesão, que é o mais importante, né? Às vezes, por exemplo, uma lesão muscular, a gente pode ter uma lesão... hoje nós usamos a classificação britânica, então 1A, 2B, 3C a lesão, que é a gravidade dela. Pode ser mais no meio do músculo, a grosso modo, tá? Para ficar mais fácil de entender, no meio do músculo, entre a face do músculo e mais próximo do tendão do músculo, ou a ruptura total. Então, quando a gente ouve na TV, Vitor, grau 1, grau 2, grau 3. Quanto maior o grau, maior o tempo de recuperação. Aí essa lesão, até pra gente, de forma didática, são as lesões musculares. Isso. Que normalmente elas podem acontecer por estiramento ou por pancada também. Pode acontecer por trauma também. Nós tivemos um caso de um atleta que tomou um trauma durante o jogo. A princípio, conseguiu tentar desempenhar, mas chegou num ponto que ele não conseguia mais. Essa atleta foi sacada do jogo e quando nós fizemos o exame de imagem, a atleta já chega... Por exemplo, nós chegamos no domingo, na segunda-feira a atleta já está realizando exame. Normalmente qual é o exame que é feito? O ultrassom? Ultrassom, a gente identifica com o ultrassom primeiro e depois a gente manda para a ressonância magnética para classificar essa lesão específica, para a gente até ter um parâmetro de quanto tempo que essa lesão vai voltar, vai demorar para Normalmente são aquelas lesões na coxa, né? Parte anterior, parte posterior. Normalmente a parte posterior é a mais acometida. São os isquios, né? Isso. Que normalmente é aquela fisgada que o atleta sente e dali ele já para a corrida. Isso. Porque teve um rompimento de fibra. A grosso modo, assim, até para mostrar para o pessoal aqui na câmera, se o Igor conseguir focar, se eu tiver errado, você me corrige. Mas grau 1, vamos imaginar que isso aqui são as fibras musculares, né? O grau 1 seria rompimento... Poucas fibras. Poucas. Grau 2, um pouco mais. Um pouco mais profundo. E a 3 seria ou todo o rompimento, ou pelo menos... Mais próximo do tendão do músculo ali. E aí a grau 4, que seria essa... Ainda tem o grau 4, que seria o rompimento total. Aí dá uma ruptura total. E aí só cirurgia. Os outros 3 não é necessária a cirurgia. Não. Os outros 3, aí nós fazemos todos os recursos na fisioterapia e para otimizar esse tempo de recuperação. Por isso que uma pessoa normal hoje tem uma lesão muscular, aí o pessoal, eu demorei 1 mês para voltar. E aí, às vezes, você vê um atleta que tem a mesma lesão, em 3 semanas ele já estava voltando a fazer trabalho com o preparador. Então, nós usamos todos esses recursos, né? Alguns recursos na medicina e os recursos da fisioterapia para otimizar essa recuperação. E aí a prevenção é muito similar também à prevenção de lesões ligamentares. E aí fortalecimento... Tem vários fatores, né? A lesão hoje não é assim, ele vai ter uma redução da amplitude do tornozelo e ele com certeza vai ter essa lesão. Não, a lesão é multifatorial. Então pode ter desde esses critérios que a gente pega na pré-temporada, né? Falta de mobilidade, falta de força, testes funcionais ruins, nutrição errada, falta de sono, hidratação também. Hidratação insuficiente, isso acontece muito, né? Então, eles não gostam de beber água durante o treino, então, às vezes, pode acontecer. Então, ela é multifatorial, né? Ela é uma rede de determinantes ali que vai causar uma lesão. A gente não pode cravar, mas tem muitos outros fatores que podem influenciar. E aí, o setor de fisiologia consegue ter esse controle, monitorar cargas ali, nível de secar e outros parâmetros para chegar ali no treinador. Olha, esse atleta não vai poder jogar o jogo inteiro. Isso. O torcedor, às vezes, não entende isso. Não, mas vai tirar ele agora. Em alguns momentos tem que ir pro sacrifício, né? Vamos supor que o melhor do time tá precisando, tá voltando de lesão. Final do campeonato. Vai ter que colocar, é o risco. Mas vamos pensar a longo prazo, se você tem um elenco, né? O ideal é não fazer isso. Isso. A divisão de responsabilidade nesse caso é compartilhada, né? Então, o melhor atleta do meu time, o mais importante, artilheiro da temporada e do campeonato, tá com uma lesão. Mas nós vamos jogar uma final amanhã. Qual foi a lesão? Qual o grau que ela está? Como que esse atleta está? Porque pode acontecer uma lesão e o atleta está ainda funcionalmente bem. Então, nós temos que pesar essa decisão. Porque pode agravar também, né? Pode agravar. Né? Às vezes o atleta pode sair, por exemplo, né, vamos aumentar muito, de uma lesão no tornozelo, né?
E aí nós fizemos todo o recurso, por exemplo, aconteceu com o Neymar. Uma lesão de tornozelo, mais grave ali, né? Todo mundo viu. Foi feito um trabalho, e aí a gente, vamos liberar o Neymar. Liberou, e aí ele vai lá por causa do tornozelo que não estabilizou ali na hora, ele pegou e torce um joelho. Entendeu? Então a gente tem que levar isso em consideração. O custo-benefício de voltar com esse atleta antes da hora ou não. E geralmente é uma decisão complicada dentro do ambiente esportivo, né? Todos os esportes que eu passei, isso é uma decisão complicada de tomar, né? Muitas vezes também a gente informa o atleta, fala assim, ó, vai voltar, tem esse risco aqui nós vamos fazer isso para tentar diminuir e tudo, e aí. Se o atleta estiver bem e ver a necessidade mesmo, também é uma decisão compartilhada. E essa decisão é do treinador? Não, de todos. A decisão final? De todos. Todos. Porque se isso colocar o atleta em risco, a gente o departamento médico já não libera esse atleta. Aí se ele quiser entrar, tá indo com aval, não com aval de vocês, né? Olha, a gente não aconselha. Você faz o custo-benefício ali, apresenta, né? E aí tem outros fatores também que vão envolver essa tomada de decisão. Mas é por isso que eu falei. Não tem como só o departamento de fisioterapia tomar uma decisão, só o departamento médico ou só o departamento técnico. Né? São conjuntas, né? Cada um apresenta, né? O técnico fala assim, eu preciso dele, ele que fez mais gol, ele é peça-chave na minha opção tática hoje. O médico fala assim, tem uma cura ecográfica aqui, os testes estão assim, e a fisioterapia vem, os testes funcionais estão assim, ele apresentou assim, ele tem esses resultados aqui, ainda não é suficiente, então a gente tem que chegar a um acordo comum. Já aconteceu da gente conseguir liberar o atleta, né? Uma entorse de tornozelo, fizemos, o atleta estava bem funcionalmente, fazemos a bandagem nele para proteger o lugar e tudo, e durante o jogo nós vamos monitorando esse atleta. O atleta começou a mancar muito. A gente chega para o treinador e fala assim, fica de olho no atleta, o atleta está começando a claudicar, né, que é mancar no campo. Aí o treinador também já vai vendo esse processo. Então a decisão é compartilhada. O outro tipo de lesão é fratura. Fratura. E a fratura é somente óssea, né? Óbvio, e aí pode ser normalmente da tíbia, da fíbula, né? Que são os ossos da perna. Fêmur, muito raro. Eu nunca ouvi falar de uma fratura do fêmur no esporte. As outras lesões acontecem muito. E até no pé, nos ossos do próprio pé. Qual que acontece com mais frequência? São as de fratura. De fratura é a lesão do quinto metatarso. Que é o dedinho... O dedinho do pé. O dedinho é o osso, tem o dedinho do pé, o osso debaixo do dedinho do pé, né? Que é antes de chegar no dedinho. Aí ele pode sofrer uma fratura ali, ou por uma entorse muito, muito grave, né? Dentro da avaliação ali, no campo mesmo, o médico já faz essa filtragem ali, né? E aí já começa todo o procedimento. Ou pode ser por um pisão, né? O atleta está com o pé, o outro pisou, ele puxou, pode acontecer de fraturar. Então, são os mecanismos que a gente tem. E lesões, por exemplo, fratura da tíbia ou da fíbula, aí geralmente são traumas, pancadas, né? Geralmente são traumas diretos, né? Já aconteceu, eu estava num jogo da categoria sub-17 do Atlético e Palmeiras. O atleta do Atlético adiantou a bola e o atleta do Palmeiras foi tentar chutar a bola. A hora que ele chutou o joelho do atleta do Atlético, deu para escutar o estalo do lado de fora. Então ele teve uma fratura de tíbia ali na hora. 9 meses? Tanto quanto a LCA? Não, aí depende. O tempo de consolidação ali vai depender ser menos. Mas aí depende da idade. Isso. Atletas de base mais jovens conseguem recuperar mais rápido. Atletas já de idade mais avançada, demora, né? Por causa justamente ali do processo biológico. É processo biológico, mas assim, hoje nós temos muitos recursos para otimizar esse processo também. Então, nós temos uma média de tempo para cada tipo de fratura ali, e isso é feito também com o acompanhamento do médico, né? A gente faz a rotina de exames periódicos também, e aí o atleta entrou hoje para mim, o que ele pode fazer? A gente começa o processo, deu o tempo determinado, ele volta no médico para uma reavaliação, o médico pede exame para ver como está a consolidação da fratura, e aí a gente conversa com o médico, então nós vamos liberar, fazer mais coisas aqui para tentar otimizar esse processo. E aí nós vamos conversando com o médico até o momento que esse atleta está liberado. Bem
Bem complexo, né? É. Todo Hoje, esse tudo, entendimento. tudo hoje no clube nós temos processos para cumprir, né? Principalmente para o bem do atleta. Então, todo o processo que a gente faz, alguns às vezes não gostam, eles ficam chateados, que a gente tem que tirar do campo e tudo, mas no final, todos os processos, tanto da fisioterapia, da medicina, da transição, essa reinserção no trabalho do grupo, são processos do clube que a gente tem que cumprir para resguardar o atleta e também o clube, né? A gente tem que ter um mínimo de trabalho possível ali de qualidade para a gente conseguir liberar esse atleta. Quem quiser entender um pouco mais sobre lesões, tem um link aqui abaixo. Você consegue aí adquirir o curso do Vitor, em parceria aqui com o Ciência da Bola. Ele explica em detalhes, né, todos esses processos. Tem um tipo de lesão que muito torcedor talvez não consegue compreender, que é a lesão fratura por estresse. E já teve amigos que comentam comigo, mas o cara tá estressado, por isso que lesionou. Estressado mentalmente, psicologicamente. Não é bem assim. Eu não consegui explicar, né, justamente porque não entendo bem a fundo, mas o que seria essa fratura por estresse, que normalmente acomete atletas? Vamos tentar exemplificar aqui mais fácil. Um corredor de rua, ele fica naquele ciclo de corrida por muito tempo. E toda a absorção de carga que a gente tem, se o nosso corpo não é tão bom funcionalmente, mecanicamente, para absorver essa carga vai parar em algum lugar. Então, a partir do momento que eu bati o pé no chão, meu corpo absorve a carga no tornozelo, veio na panturrilha, no joelho, distribui no quadril, no tronco. Então, todo o corpo, teoricamente, ele vai absorver essa carga. A partir do momento que você tem alguma alteração mecânica ali, essa carga ela não vai se dissipar tão bem e ela vai ficar concentrando num lugar. Nesse caso, por exemplo, dos corredores e até do atleta de futebol, eles ficam no movimento ali muito tempo. Então, o nosso corpo, ele, dentro do esporte, ele fica no esquema de ele é estimulado, recupera, melhora. Estimulado, recupera, melhora. Então, quando acontece essa fratura por estresse, né, lembrando que é uma explicação para tentar todo mundo conseguir entender, é o acúmulo de carga e o tempo de recuperação não foi suficiente para recuperar, vamos dizer assim, aquele trauma que teve nesse lugar. É o estresse físico ali naquela região. Estresse físico contínuo. Sem né? recuperação, sem descanso, Isso. sem repouso. E acontece. Você monitora e tudo, pode acontecer, é uma coisa normal, só que a gente tenta evitar ao máximo isso. O atleta já, geralmente, antes dele ter fratura por estresse, ele vai apresentar alguns sinais para a gente. Já é aquele atleta que chega com dificuldade para caminhar, o atleta que ele tem uma dor à palpação, geralmente fratura por estresse a gente tem muito na tíbia. É um atleta que vai sentir dor na hora que a gente vai apalpar a tíbia ali, né? Ele vai sentir uma dor na região anterior da perna. Então tem vários sinais que ele vai dando para a gente, que se a gente não investigar a fundo, se a gente não levar a sério, ele vai desenvolver essa fratura por estresse. Então já dá sinais, né? Por isso o calendário, com muitos jogos, você, torcedor que quer que o seu atleta preferido jogue todos os jogos, praticamente impossível. Em algum momento vai dar sinais, tem que tirar repouso, fica ali 2, 3 jogos sem jogar. É melhor poupar dessa forma do que ter uma lesão e ficar meses sem participar. Né? E para o clube é um prejuízo enorme. Né? Desde a base até no profissional é um problema enorme, tanto financeiro quanto técnico. Né? O atleta, às vezes, ele fica bravo que a gente tira ele de um jogo, né? Porque a lesão muscular também ela vai dando indícios para a gente. Né? Hoje nós temos termografia, né? Dentro da termografia mesmo, a gente já consegue ver algumas alterações de assimetria de temperatura nesse atleta. Termografia, né? é uma câmera que consegue visualizar pontos de calor na musculatura. Quanto mais quente, processo inflamatório. Ali é um risco, possível risco de lesão. A interpretação é um pouquinho diferente, mas assim, vamos deixar desse jeito para ficar mais fácil de entender. Então, o atleta já chega lá para mim, Vitor, eu tô com uma queixa aqui na coxa. Eu levo esse atleta lá na fisiologia e peço ao fisiologista para fazer uma imagem para mim. Aí o fisiologista confirma, fala, realmente tem um ponto aqui que está com muita alteração de temperatura. Eu pego essa imagem, vou lá no médico. O médico, deu uma alteração de imagem grande aqui. Olha para mim, por favor. Ele pega, vai lá, passa o ultrassom, o clube conta com o ultrassom, então a gente consegue fazer na hora. E a partir disso o médico, tem uma lesão, não tem uma lesão, pode ter um edema muscular ali
maior, menor, que está atrapalhando essa função. Então, a gente pega esse atleta, geralmente atletas da base, a gente faz muito isso, né? Então, a gente pega ele, afasta ele, ou então, se for uma alteração muito grande, ele é afastado. Uma alteração mais leve, tranquila, de uma readaptação muscular que pode acontecer, né? Não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, mas pode acontecer. E aí, esse atleta, ele vai ser afastado um dia, nós fazemos todos os recursos possíveis que nós temos para acelerar essa recuperação. No outro dia, nós reavaliamos esse atleta nesse mesmo processo. Se for constatado que o atleta está bem funcionalmente, que é a parte da fisioterapia, né? Funcionalmente e em relação a parâmetros de força. O atleta não tem alteração mais de termografia, o atleta não tem alteração mais da imagem, ele já apresenta uma cura ecográfica que a gente chama, né? Então, nós temos a certeza que esse atleta pode voltar a desempenhar. E se ele for reavaliado e ainda tem alguma alteração relevante, a gente segura esse atleta mais um pouco, porque às vezes é melhor ele perder 2, 3, 4 treinos do que ele perder 1 mês, 2 meses de treino. Então, a gente tem que explicar isso para eles também, principalmente para os atletas da base. Então, ainda começando, né, não entendem muito bem isso. O profissional já passa por isso em muitos momentos, já compreende, sabe que essa lesão, uma lesão pode comprometer contratos, comprometer ali seus direitos de imagem, até seus objetivos futuros. Né? Muito tempo parado, você perde chance, por exemplo, de ser convocado para uma seleção, de receber contratos melhores, de ser titular da equipe. Então é bem complexo, por isso que não é apenas opção do treinador. Eu não quero colocar. Tem momentos que é opção tática, mas tem momentos que ele vai ter que se virar, treinador, porque o atleta não pode jogar. E com esse calendário enorme que a gente tem aqui no Brasil, a gente já falou muito sobre isso aqui no Ciência da Bola, muitos profissionais de clubes também falam a mesma coisa, mas infelizmente parece que não somos ouvidos. Né? É uma arte, né? É uma arte ali, questão de recuperação. Por isso que o departamento de performance, ele está muito integrado com o departamento médico ali, médico, fisioterapeuta. Porque a hora que eles conseguem identificar alguns atletas que vêm apresentando fadiga também, eles encaminham esse atleta para a gente estar fazendo as opções de recovery, para estar fazendo todo o processo também para esse atleta desempenhar o máximo sempre do jeito que é necessário. Você já teve lesão, Vitor? Bastante. LCA? LCA, lesão muscular, tornozelo, a lesão que você imaginar. Tirando fratura, o resto, todas eu já tive. Então você foi um ex-atleta lesionado que gostou tanto de... Exatamente. Acho que você passou tanto tempo ali na fisioterapia que você gostou da área, né? Por isso que trabalha. Também, né? Não só por isso, mas Exatamente. Tem experiência, né? Tem experiência de causa. Né? Mais do que eu gostava de treinar, eu gostava de ir na fisioterapia, né? Então... Era uma rotina, praticamente. E hoje eu dou esse exemplo para os atletas, né? Eu gosto de brincar que eu era um atleta muito burro, porque o meu parâmetro de melhora, às vezes, quando não tive fisioterapia, era assim, eu torci o pé, tornozelo inchado, mas não tá doendo, não. Coloca uma faixa e vamos jogar de novo. E aí aquilo ali vai acumulando. O seu tornozelo não está fazendo a função normal, mas outra parte do seu corpo está assumindo essa função. Aí vai desequilibrando a outra Vai desequilibrando. parte. Então, aí machuquei o tornozelo. Continuei forçando com a outra perna. Senti o anterior de coxa. Entendeu? Então, você vai acumulando em outro lugar. E eu fui nesse acumulativo de lesões. E hoje eu tento mostrar isso para eles. Às vezes é melhor eu ter perdido 1 semana, 2, e tratado direitinho, né? Ou tivesse tido alguém para falar assim, cara, tá demais, volta, vamos descansar um pouco, vamos preparar melhor, do que machucar e eu perder o tempo que eu perdi, né? Então, eles gostam de me perguntar, essa aqui você já teve, né? Essa aí é tranquila, vamos fazer aqui. Então, eles entendem essa mensagem lá também. Legal. Igor, já teve lesão? Já. Acho que é que você... LCA. Todo craque tem uma lesão de LCA, pode ter certeza. Olha só. Todo camisa 10 tem. E aí, foi por isso que ele abandonou a carreira, que ele era o atleta promissor, né, Igor? Pois é. Aí no LCA, depois disso, ele abandonou o futebol. mas é legal saber, assim, que realmente não é só no alto nível que isso acontece, né? Atletas amadores também sofrem muito com lesões e às vezes não tem o respaldo de um profissional para acompanhar. Então muita gente gosta de jogar só peladinha ali, machuca, e aí acabou, não joga mais, não vai jogar porque, tô sentindo dor aqui,
tô com medo de voltar. Por quê? Porque não é amador, não tem ninguém para ter o suporte. Às vezes não tem condições ali de ter um fisioterapeuta acompanhando. E quando isso é na base, pode ser até comprometedor para a carreira, né? Isso. A base, a gente tem um cuidado enorme com esses atletas, né? Eles são ativos do clube, né? Eles são o futuro do clube. Então, qualquer coisa que ponha em risco esse atleta, já não vale a pena, né? São atletas em formação. Então, a gente vai arriscar um atleta ali de 14, 15 anos, muito promissor. A gente viu aí a Copa São Paulo agora, né? O Cruzeiro com um time muito mais novo, basicamente um time sub-17, jogando um campeonato no alto nível que jogou, de intensidade e tudo. Tem momentos que a gente não pode arriscar um atleta daquele promissor, né? Muitos estão falando do atacante, né? do Juan Índio, né? Ele é um atleta com 16 anos, está jogando no sub-20. Mas ele é muito forte, ele tem capacidade física. Mas esse atleta, ele tem capacidade física, mas ele não tem uma maturação suficiente, entendeu? Então, nós temos que ter todo um cuidado, não só com ele, todos os atletas da base hoje, né? Do clube inteiro, mas da base, a gente tem que ter esse olhar muito criterioso com eles, né? Às vezes, você está lidando com atletas aí que você pode acabar com a carreira de um atleta aos 15, aos 17 anos. Uma carreira que nem começou efetivamente. Nem começou, né? E já machucou sério. E acontece, o esporte, nós temos atletas que romperam LCA e menisco por causa de trauma durante jogo. Acontece, isso não é só no Cruzeiro, isso acontece no América, isso acontece no Atlético, nos outros esportes. Então, a gente tem que tentar uma dosagem ali para fazer a transição no momento certo. Porque, às vezes, tecnicamente, ele joga tão bem quanto um profissional, mas o corpo ainda não está preparado. Mas ele é forte, é alto, tá, mas o corpo ainda... Talvez, todas as estruturas ainda... Ele ainda está chegando, ele está tendo os picos hormonais, os picos maturacionais, está desenvolvendo massa muscular e massa óssea. Então, ele vai desenvolver ainda, tem que ter todo esse cuidado, né? Até por questões também psicológicas, né? A gente conhece histórias de jogadores que com 14, 15 anos, com 15 anos já sustentam uma parte da família. Então, tem todo esse processo dentro do futebol. É bem mais complexo, né? Quem quiser entender mais de lesões, então fica o link aqui abaixo para conhecer ali o curso, se aprofundar um pouco mais. Antes da gente fechar, a gente está caminhando para o final, eu queria saber de você uma coisa muito interessante. Na Copa do Mundo, não sei se você viu isso, se o pessoal também acompanhou, alguns atletas estavam rasgando o meião. Você chegou a ver isso? Você chegou a ver isso, Igor? Atletas estavam rasgando o meião atrás porque, segundo eles... O meião estava pressionando muito ali a região da panturrilha, né? A famosa batata da perna. Estava pressionando e aí estava rasgando para deixar mais leve. Tentei até entender um pouco mais, com certeza você vai explicar melhor para a gente. De fato, o meião atrapalha a circulação ali, e eles têm razão, ou é apenas um efeito placebo? Na cabeça deles, fica melhor assim. E aí? Perceptivo deles. Tem atleta... Então é placebo mesmo. Cientificamente não faz diferença. Não é uma meia compressiva, né? Se fosse uma meia compressiva, que ela tem essa graduação de compressão, é claro que ela vai ter... vai comprimir aquele lugar, tanto que você não vai receitar uma meia compressiva para um atleta jogar futebol. Porque ele não vai conseguir. E ela é usada normalmente para recuperação de lesões, meu. Atleta que não está... recuperação geralmente problemas circulatórios, você vai usar uma meia compressiva. Agora, o meião, ele não é uma meia compressiva, mas tem atleta que tem uma panturrilha, né, uma batata da perna maior, ele vai sentir desconforto, né? É aquele atleta que joga com meião mais alto, meião mais baixo. Então, muitos hoje, eles cortam aquela parte do meião, a parte de baixo do encaixe mesmo do meião, colocam uma meia normal por baixo e colocam o meião em cima. Geralmente coloca uma meia por baixo, coloca a caneleira e veste o meião por cima, porque aí não aperta também na chuteira. Às vezes o meião, a parte que coloca no pé ela é um pouco mais grossa, então dentro da chuteira pode ficar apertando o pé. E aí eles colocam uma meia normal, colocam o meião, e aí às vezes você vê aquelas coisas que a câmera foca assim, tá o atleta com o meião e tem um pedaço de esparadrapo, um pedaço de fita prendendo. Geralmente aquele atleta cortou o meião. Então isso aí é preferência deles, né?
Alguns sentem confortáveis, outros não sentem, então vai depender de atleta. Mas falar que tá comprimindo ali é mais difícil. Então é mais o psicológico, porque ele se sente bem. É, São práticas que acontecem, não só dessa forma, mas acontecem em outras maneiras também, né? Você é fisioterapeuta, já deve ter vivenciado isso. Desde que não faça mal, tudo bem. tudo bem. Agora, se alguma coisa vai contra ali os preceitos científicos voltado para fisioterapia, aí você já dá um puxão de orelha, ó, não pode. Você tem exemplos aí para citar pra gente? A gente tem que sempre orientar, né? A gente não pode hora nenhuma esquecer que todos os atletas, até os menores, eles aprenderam coisas durante o percurso deles. Então, às vezes, eles aprenderam alguma coisa que é conhecimento popular, que é alguma coisa que, meu pai falou que se eu colar um esparadrapo aqui, eu vou jogar melhor. E assim, você tem que ter essa parte. Porque Que faz parte do universo do futebol, faz né? parte. Essa magia e tal. Por mais que não tenha nada científico, mas psicologicamente faz bem, né? O Tem gente que joga bem assim. O futebol assim, ele é folclórico, né? Sim. Ele tem várias lendas, várias coisas que para um atleta faz diferença na hora do jogo, né? Tem atleta, acho que apareceu até o Cristiano Ronaldo uma vez, tampando o umbigo na hora de jogar. Ele pegou o esparadrapo e tampou. Nós temos atletas lá que pegam o esparadrapo e tampam o umbigo. Elas me pedem esparadrapo e tampam o umbigo, né? E aí como que você reage normalmente em situações assim? Eu pergunto sempre para quê. E aí, por exemplo, o atleta quer, eu quero colocar um esparadrapo no meu joelho. Mas para que você quer colocar? Não, porque eu machuquei aqui. Não, porque eu sinto melhor. Eu vou lá, avalio e explico para ele. Falo assim, a gente pode fazer outra coisa que vai ajudar mais. Não, eu gosto de fazer assim. Deixa o atleta fazer, né? A gente orienta. E aí, aos poucos, no dia a dia, a gente tem esse processo de educação para eles. Para que serve uma bandagem? Como que usa essa bandagem? Quando que a gente vai usar, né? Porque, às vezes, o atleta ele fica dependente também de bandagem. Né? Tem atleta, aí todo mundo vê os atletas, às vezes, só com o esparadrapo aqui no punho. Às vezes não é para nada. É o estilo dele, gosta e tudo. A gente sempre explica, né? E valorizar o material também, que a gente tem, muitos outros clubes não têm, então a gente tem que ter essa conscientização com eles. Mas tem inúmeros casos de atletas. Eu tinha um atleta de basquete uma vez que ele só conseguia jogar se fizesse uma bota de esparadrapo específica nele. E aí eu custei para entender como que é a bota que ele queria que fizesse, né? E às vezes que a gente tentou fazer ele jogar sem, o desempenho não foi o mesmo. Ele falou, não sinto firmeza, não gosto de jogar. E aí a gente tem que fazer um preventivo pro tornozelo, tem que ganhar isso, fortalecer aqui. E ele não. Então a gente coloca o atleta super bem. Então tem essas crendices, né? De bandagem. Isso aí é bastante. E aí você tem que saber lidar com isso. Tem. Se você bate de frente com uma situação dessa, o vilão da história pode ser o profissional. O futebol não é uma ciência, é um esporte. Todo esporte é feito por humanos, né? Tem a parte biológica, ou seja, então a ciência ainda entra muito forte na parte biológica, principalmente onde você trabalha, setor que trabalha com lesões, né? Mas o esporte em si, o futebol em si, ele une várias das ciências e vários de outros conhecimentos. Inclusive até essa magia, esse conhecimento popular, esse folclore, que faz sentido desde que não prejudique o que realmente faz diferença, né? Então, por exemplo, vamos supor que ao invés dos atletas rasgarem o meião, eles colocassem um meião para apertar. Aí talvez poderia prejudicar realmente de fato. Isso. Né? Ou alguma outra coisa. O esparadrapo no umbigo não vai atrapalhar. Mas se fosse, por exemplo, esparadrapo no olho, sei lá, poderia atrapalhar o rendimento. Justamente. E aí cabe você, profissional, estar flexível. E, desde a base, de repente, já mostrar para ele a importância. Você pode fazer, mas você chega a falar, não faz diferença. Tem um jeito certo de falar. Se você falar dessa forma, pode ser pior, né? Se eu falar que não faz diferença, ele pode ficar, que às vezes é uma coisa que ele tem uma memória afetiva. Meu pai me ensinou, meu avô me ensinou, e muitos são muito ligados à família. Então, às vezes eu chegar e falar para um atleta assim, não, esse negócio aí que seu pai te ensinou não serve para nada. Ele vai ficar assim, mas eu usei tanto tempo, achei que era bom, meu pai me falar ensinou. Que você é mentiroso. Entendeu? Então, assim, você tem que educar. Fala assim,
isso aí tá te ajudando, mas tem uma outra opção, cara. Ó, se você jogar 100, pode acontecer isso aqui, pode ficar melhor e tudo. Então você tem que ter, principalmente na base, essa parte educacional com eles, né? Então é tudo uma construção com os atletas ali todo dia, e às vezes tem que falar a mesma informação várias vezes, e eles vão absorvendo aos poucos. Legal, Vitor. Muito bom esse papo, falando, né, sobre lesões, sobre como é o trabalho de fisioterapia, prevenção. Espero que o pessoal tenha gostado. Fica de novo o convite aí para acompanhar no link abaixo aí o curso com o Vitor. Nas suas redes sociais, Instagram que você utiliza mais, Isso. com frequência Instagram, né? Qual que é? Instagram. @vkersul com K. QERSUL. Isso. Aí lá pode acompanhar o trabalho, ou mandar mensagem, direct, se tiver tirar dúvidas, ou, claro, pode mandar também aqui no Ciência da Bola, que a gente direciona para o Vitor. Obrigado, Vitor, pela essa participação. Espero que você tenha gostado também de compartilhar esse conhecimento aqui. E fica o convite para, em outros momentos, né, você trazer outros cenários da fisioterapia também, de repente algumas coisas que a gente não falou, né? Tempo curto, mas a gente pode, em outro momento, você vir aqui, a gente conversar, trazer alguns exemplos também para o pessoal. Desejo sucesso nessa temporada de 2023, agora no Cruzeiro, na equipe profissional. Espero que conquiste aí. Tenho poucas lesões, né? Já vou saber que o trabalho está funcionando muito bem, né? E que com certeza, né, tenha frutos, colha frutos aí, não só dos resultados, mas também a qualidade do trabalho cada vez melhor. Eu que agradeço o convite, né? Só deixando, hoje eu fico entre o profissional e a categoria sub-20, então tem as duas vertentes, né? E falar um pouquinho do curso, eu tentei fazer o curso, é um curso de aprofundamento, né? Ele é mais provocativo ali para você ver as opções mesmo que você tem para estar trabalhando com as lesões esportivas. Então essa parte também, quem fizer o curso vai ver lá que tem alguns detalhes, pegar assim, vamos falar o pulo do gato dentro do curso de lesões ali nas partes de tratamento e tudo, vai ser bem legal. Já dá um embasamento, né? Para quem já está atuando, vai orientar melhor, né? Para quem ainda não está atuando, é um curso que vai trazer conceitos também. Isso. Para mostrar os tipos, como evitar lesões, enfim, é bem legal. E o pessoal, com certeza, os que já adquiriram gostaram. Espero que você que está acompanhando a gente também possa adquirir. Vitor, obrigado. Eu que agradeço. Nos vemos em breve. Sucesso para nós. Aqui no Ciência da Bola. Pessoal, obrigado novamente pelo carinho da audiência de vocês. Não esqueça aí, curtir, inscrever e marcar como favorito para que a gente aumente essa comunidade aqui no YouTube, aqui no Spotify também, tá certo? Esse foi o episódio 102. Na semana que vem, mais um convidado para a gente falar de um outro tema importante aqui no podcast do Ciência da Bola. Grande abraço.